Eu gostaria nessa noite de compartilhar sobre a unção de filho. Você sabe que a unção de Deus, ela te capacita a fazer aquilo que você não sabe fazer. Nós somos limitados, temos tantos limites, mas quando a unção de Deus nos capacita, nós conseguimos viver coisas incríveis. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para que você entendesse a importância dessa palavra. Sabe, existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. E no Novo Testamento Deus se revelou como o Abba Pai. E quantas pessoas estão com uma mentalidade lá atrás, de um Deus ranzinza, que quer me bater, que eu não fiz a lição de casa, que eu vou ser amaldiçoado. E eu gostaria de ministrar uma palavra para você, para que você possa entender que existe um tempo, existe uma filiação, existe um lugar no coração de Deus, existe perdão para os seus pecados, existe uma unção específica, fresca e poderosa para que você possa viver um tempo na sua vida especial. Olha que interessante, quando nós falamos de filho, nós estamos falando de um lugar na casa, nós estamos falando de um lugar no coração de Deus. Diga para o seu irmão, você é filho muito amado de Deus. Lá em Hebreus, tem como projetar na versão transformadora? Coloque Hebreus capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus diz que nós devemos viver pela fé. Eu me lembro quando estava compartilhando esses dias, fui pregar num lugar, e o pastor perguntou, me conta como que é o seu testemunho. Quando foi o dia que você se converteu, teve uma experiência com Deus? Eu disse, eu jogava bola, e desde a minha infância eu entrava em igrejas que estavam fazendo campanha, para que Deus abrisse portas de clube para eu poder jogar. E eu fiz muitas campanhas, eu não ia lá por conta de Deus, nem por conta do pastor, nem para agradar ninguém. Eu descobri que o justo vive pela fé, e eu vou tentar comprar a porta de Deus. E uma porta se abriu, eu iria me apresentar na Portuguesa na segunda-feira, eu tinha por volta de 14 anos de idade, e eu fui visitar um primo meu, e no domingo nós almoçamos em família, e ele me ensinou a andar de moto. E aí no domingo, eu peguei a moto lá, e eu andando de moto, de repente, me deparei de frente de um carro em alta velocidade, entrei em estado de choque, eu joguei a moto para a calçada, e o meu tornozelo esmagou na guia. E quando eu caí no chão, eu não estava pensando na moto, não estava pensando, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora com a porta que se abriu? E às vezes, em alguns momentos da sua vida, Deus fecha algumas portas, para que Ele possa abrir portas que têm a ver com a vontade de Deus para a sua vida. Existem portas que não fazem parte da vontade de Deus para a sua vida, e muitas vezes você fica chateado, amargurado e triste, mas para uma porta melhor se abrir, outra tem que fechar. Para o novo surgir, o velho tem que ir embora. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite sobre ser filho, a unção de filho, a herança de filho. Você nasceu, existe uma herança de Deus para você, mas você pode viver uma vida deserdado. Me lembra muitos anos atrás, eu disse para um jovem que queria ser pastor, eu falei, sabe filho, você está deserdando aquilo que pertence a você por causa de crise emocional, conflito, por conta de uma visão errada. Jesus não veio trazer uma vida medíocre, veio trazer uma vida abundante, mas essa abundância, para você acessar essa abundância, existe chaves, existe uma forma. Eu ministrei semana passada sobre a paz, sobre como andar debaixo de uma paz, e eu gostaria nessa noite de continuar a ministração da semana passada, mas trazendo uma outra chave espiritual. Deus, Ele fala com você através de uma forma específica. Eu mudei o meu plano aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim, se você quiser deixar projetado o outro versículo, pode fazer isso. Diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, diga, Deus falava muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias,
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A Bíblia diz que antigamente Deus falava através dos profetas, e hoje Deus fala através do Filho. Aqui ele está falando de Jesus. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, olha o que a Bíblia está dizendo, Deus fala através do Filho. Existe uma herança espiritual para o Filho. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu vou fundamentar minha palavra no final dela, e eu vou te mostrar que a herança dos grandes homens de Deus vieram através, eles não fizeram nada, eles receberam uma herança. A Bíblia diz que Deus constituiu o Filho, diga assim, herdeiro de todas as coisas. E se você é herdeiro, você tem que acessar essa herança. Então existe um juiz, existe uma herança, existem critérios para você acessar essa herança. Lá um menino que quer tirar carteira de motorista, não tem 18 anos, ele não pode. Por que existem pessoas que são recém-convertidas e são mais abençoadas que irmãos que são antigos? Não tem a ver com um tempo de igreja, tem a ver no dia que você sai da posição de filho, achando que você pode comprar alguma coisa, achando que o seu jejum, a sua oração, a sua campanha pode comprar alguma coisa para Deus, ou antecipar algumas promessas que Deus tem para a sua vida. Essa palavra é muito importante ao seu coração. Sabe, na versão transformadora, Hebreus 11:1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Olha que coisa incrível. E ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Aqui existem dois pontos aqui. A fé, ela te mostra. Então, você ora, mas você não consegue enxergar. A fé, ela começa a tomar forma dentro de você. A maior igreja do mundo, na China, tem um livro muito interessante, Oração, a Chave do Avivamento. Ele diz que você ora sem enxergar, você vai orar a vida inteira. Mas quando você ora para o seu filho, não podendo ter filho, e você começa a escutar o grito do menino. Eu me lembro lá em casa, nós fizemos um enxoval com um diagnóstico médico, que minha esposa não poderia ter filho. Irmãos, eu ouvi a criança gritar lá em casa. Você acha que você não pode ter uma casa própria, porque você não tem dinheiro, e não vai ter. Você tem que entender que você é filho. Começa a enxergar, começa a visualizar, e você entra na posição de herdeiro. Eu vou dizer, há uma unção poderosa sobre a sua vida, há uma unção sobre esse lugar. Não viva como escravo, não viva uma vida pesada. A fé, ela te mostra. Deus nunca te daria aquilo que você não consegue enxergar. Os espias foram espiar a terra. Quando eles voltaram, 10 disseram, é muito difícil. A cidade é fortificada, tem gigantes. Eles não enxergaram, mas Josué e Caleb não. Eles enxergaram as tribulações, os problemas, mas enxergaram como Deus enxerga. Eia, subamos e possuamos a terra. Sabe quando você entende quem você é nele? E a Bíblia diz que a fé, ela te mostra. Você que é líder de célula, enxergue a sua célula cheia. Você que é empreendedor, enxergue crescendo e avançando. Você que tem filhos, enxergue seu filho servindo a Deus. Mas pastor, ele está desviado, não importa. A fé é o que você enxerga nele, não nas circunstâncias. E a Bíblia diz que a fé, ela mostra. E depois que ela mostra, ela produz uma convicção dentro de você. Porque não adianta somente você enxergar. Você enxerga e começa a nascer uma substância dentro de você que é muito real. É interessante que foi feita uma pesquisa com prostitutas americanas. Pegaram tantas prostitutas americanas, colocaram numa sala e perguntaram para as prostitutas, você é feliz? Elas disseram, não somos felizes. E o pastor ali junto com o psicólogo e o pesquisador disseram o seguinte, vocês nasceram para ser princesas. Elas disseram, é verdade, nós sempre ouvimos isso, mas nós não temos imagem de princesa dentro de nós. Fomos abusadas, maltratadas na infância, e quando nós olhamos para dentro de nós não enxergamos essa convicção de uma princesa.
Às vezes você cresce num lar ouvindo e você não pode, você não consegue. Isso toma parte da sua identidade. Você é o que Deus diz que você é. Você pode ter o que Deus diz que você pode ter. Você é inteligente, você é sábio. Você é alguém de Deus. E a Bíblia diz que a fé, ela vem. A fé, ela mostra, e quando você enxerga, uma convicção poderosa começa a ser construída dentro de você. Eu lembro quando eu visitei esse prédio, interessante que veio 2 pastores aqui nessa semana, de uma igreja aqui da região. Ele entrou assim e falou: meu Deus do céu, como que vocês conseguiram fazer isso? A gente quer alugar esse prédio para a nossa igreja, mas nós não conseguíamos enxergar como que ele poderia ficar, porque tantas impossibilidades nesse prédio. Uau! E aí ele desistiu porque não conseguiu enxergar. Você tem fé naquilo que você enxerga. E a primeira vez que eu entrei nesse prédio, estava aqui o corretor e uns 3 irmãos aqui. Eu entrei, eu subi, eu falei: misericórdia, Deus me ama, eu vou sair desse lugar. Eu saí correndo, não despedi, fiquei nervoso, porque aquilo me agrediu. Por que me agrediu? Porque eu não enxerguei. O que você não enxerga, você sente agredido. Restaurar o meu casamento, eu e minha casa servir o Senhor. Você não conhece minha mulher, não conhece o mundo, não conhece o mercado de trabalho. Para você é fácil. E você vai se defendendo, porque você não tem fé para possuir a terra. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo murmurar. A fé vem por ler o jornal, fazer um curso poderoso. Eu vou te mostrar os grandes heróis da fé, como que eles se tornaram conquistadores. A fé vem pelo ouvir. Eu me lembro na época da pandemia, tantos pastores assustados, igrejas fechando. Eu falei: eu não vou ouvir jornal, não vou ler, eu vou só declarar a palavra. E eu li a palavra, eu falei: eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou próspero, vai crescer a igreja, vai avançar. Irmão, 500 pessoas num batismo. Isso no primeiro ano da pandemia. Mas porque eu tinha convicção, porque eu estava enxergando, porque eu estava ouvindo o Evangelho de Deus. Não, se você é uma pessoa que tem dificuldade no casamento, corta as amizades com as mulheres que têm problema de casamento, porque nada é neutro, tudo entra. Se você quer ser santo, ande quem é santo. Se você quer ser próspero, você precisa entender que nada é neutro. O Evangelho, ele transforma as nossas vidas. Diga aleluia. Na versão NVI, Romanos 10:17 diz: consequentemente a fé, ela vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Qual que é a palavra de Cristo? Você é perdoado, você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. A unção de Deus vai capacitá-lo a edificar, a empreender, a edificar sua casa. O jugo de Jesus é suave e leve. Deus não olha para o seu passado para definir o seu futuro. Ele te escolheu não pela sua qualificação, mas para a vontade dEle na sua vida. E quando isso produz uma leveza dentro de você, e vai colocando você em uma posição de filho. E é tão interessante que Deus, Ele te ama. Lá em João capítulo 4, versículo 38. Preste atenção aqui. Existe um livro, se eu não me recordo, um dos mais vendidos na área de criação de filhos. Tem o de menino e tem o de menina. Ele é bem grossinho assim, parece uma Bíblia. Educando meninos e educando meninas. E esse pastor diz que é uma grande tragédia quando o menino é criado somente pela mãe, porque a parte de caráter, consistência, solidez, não vai ter. E a mãe precisa ir para a igreja e encontrar alguém que ajude na formação dessas características. Mas eu sou pastor, me lembro quando eu assumi a igreja, quantas irmãs, pastor, você pode me ajudar, conversar com meu filho? E isso ia trabalhando essas duas áreas da vida da criança. Esses dias atendi um pastor e falou: pastor, minha mãe morreu quando eu era pequeno, e eu fui criado pelo meu pai, e eu fico imaginando como seria a minha vida.
sem essa questão da consistência, do caráter, da prestação de conta. Porque quando você entende que você precisa de um pai, e qual é a sequela de uma criança que cresce sem o pai? Ele não consegue enxergar Deus como pai. Sabe, hoje um dos maiores psicólogos cristãos americanos, chama Don Johnson, ele diz que mais cedo ou mais tarde, a imagem que você teve do seu pai, você vai invertê-la para Deus. Se o seu pai foi distante, você acha que Deus é distante. Se seu pai é severo, você acha que Deus é severo. Você vai transmitir. Meu pai trabalhou a vida inteira, meu pai é um homem de Deus. E eu cresci achando que Deus era um Deus distante, que estava trabalhando muito, muito ocupado para ouvir o que eu tinha para falar. Então Deus era um Deus distante, distante. E eu vou dizer, Deus chamou você para ser filho. E aí começa um processo de cura, de perdão, de transformação. Talvez seu pai não foi o pai que você desejou. Perdoe o seu pai. E se você for perceber e você estudar a história, sempre desconstruindo a figura do pai. Lembra da família dinossauro? Não é a mamãe, não é a mamãe. Talvez não é da época dos irmãos. Desconstruindo o papel do pai. Aí você vê aquele desenho dos Simpsons, se lembra? O Homer, desconstruindo a figura. Aí o menino cresce e o referencial dele é só a mãe, a rainha dos baixinhos, a Xuxa. Aí a identidade é desconstruída. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus te ama, Deus é o seu pai. Existe amor, existe perdão, existe graça de Deus sobre a sua vida. Eu vou dizer, se você for, é raro você ver alguém que teve um pai que foi exemplar, referencial. Teve áreas que foram tocadas e feridas. Por isso que o Senhor veio dar uma resposta a nós, nos colocando na posição de filho. É terrível um menino que tem dificuldade de trabalhar, de enfrentar a vida, de trocar lâmpada, de ser pedreiro, de fazer a coisa acontecer, porque não teve o pai que fez isso. Ele não tem essa imagem. Como aquela prostituta não tem a imagem de princesa, muitos homens não têm essa imagem de como fazer, como lidar com pressão, como resolver conflito em casa, como lidar com o menino na adolescência. É um conflito muito grande. E ele faz o quê? Ele se esconde. Mas eu vou dizer, hoje o Senhor vai dar uma chave para você. E eu quero orar por você no final dessa palavra, lembrando uma unção de filiação, uma unção de herdeiro. Você não nasceu para viver de migalhas. O Senhor é o seu pai. Ele tem um banquete para você. Ele chama você para a mesa. Ele não olha para o seu passado para definir o seu futuro. Ele é um Deus especial. Olha o currículo de Paulo. Era um homicida, se tornou um pregador do evangelho da graça. Você pega Moisés, um homicídio também no currículo. Você pega Davi também, um homicídio no currículo. Mas Deus é um Deus que nos perdoa. Por isso que o mundo odeia o evangelho. Eles não aceitam. Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Olha o que diz aqui. Jesus está falando aqui de uma colheita. Eu vos envio para colher aonde não semearam. Como que você colhe uma coisa que você não semeou? Não tem sentido. Somente um herdeiro. Deus está nos ensinando hoje. Deus fala através do Filho. O Filho é uma posição, é um lugar. Jesus, Filho de Deus. Oh, aleluia. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Outros trabalharam, outros vieram antes de você, e Deus colocou você numa colheita que você não plantou. Mas para você receber essa colheita que você não plantou, você precisa entender a unção, a graça de ser filho. Essa vida pesada, luta, difícil, complicado, labuta. Jesus aqui está falando de uma colheita. Nós precisamos aprender a trabalhar na posição de filho. Diga aleluia, glória a Deus. Reprograme a sua mentalidade e veja a sua herança sendo liberada sobre a sua vida. Há uma unção,
há uma herança, há uma colheita. A minha maior dificuldade quando eu cheguei na igreja era entender esse princípio aqui, que eu tinha marcas. Na minha infância tentaram abusar de mim sexualmente. Comecei a trabalhar com 10 anos de idade, vendendo pão na rua para ajudar na minha casa. Fui comer McDonald's com 14 anos de idade, porque meus pais não tinham dinheiro. Andamos 30 minutos para ir e 30 para voltar. Porque meu pai com 4 filhos, a gente morava num porão. Para entrar em casa era tipo assim: entra na casa do vizinho, levanta o alçapão e desce para casa. Não tinha banheiro na nossa casa. Era o banheiro do último vizinho, que era um índio, que morava umas 30 pessoas na casa dele, 30 índios. A gente usava o banheiro, um balde bem grande, e orava para não fazer número 2 à noite. Nossa vida. Meu pai saía às 5 da manhã para trabalhar, para sustentar 4 filhos, ficamos na creche, e minha mãe é loirinha assim, nem parece que tem 65, ela pendurou uma faixa na cabeça, ajoelhou na frente da creche, pedindo que me aceitassem na creche. Aí eu fui para a creche, eu era muito apegado com a minha mãe, mordia o nariz da professora, arranquei um pedaço, nervoso. E aquela coisa toda, cresci num ambiente assim difícil, de não posso ter, meus pais não têm dinheiro, é muito difícil, é muito complicado. Aí para entender que Deus nos ama, para entender que Deus não é uma religião, Ele se fez pobre para que você pudesse enriquecer, e nesse contexto Ele está falando de dinheiro, Paulo está falando de dinheiro, colheita. E aí quando você entende que você tem acesso, irmão, eu era aquele menino que entro no mercado e eu vou escolher o que é mais barato para não incomodar. Eu tinha medo de ser rejeitado pelo pastor. Aí eu vou ligar para o pastor, eu vou incomodar ele. Às vezes esse incomoda, você acha que você vai incomodar ele? Incomodar o líder de célula, o discipulador, por trás tem uma mentalidade de não ser filho, de não ser herdeiro, de não ter acesso. Igreja não é um lugar de você ir, é uma família para você pertencer, para você ter acesso. Você pode desfrutar, ter acesso à unção, se colocando na posição de filho. Aí você vê o diabo atacando tudo que ele pode contra a igreja, é verdade. Existem pastores que não deveriam ser pastores, mas existem também professores que não deveriam ser professores, políticos que não deveriam ser políticos. Mas quando um pastor erra, mas quando o irmão cai, metralhadora, porque por trás o diabo sabe, quando ele desconstrói seu coração, a sua desconfiança. Eu vim para a igreja, eu desconfiava de pastor, desconfiava até da minha sombra. Agora, olha que interessante, a herança, ela está na posição de filho. Quando Judas saiu da posição, traiu Jesus. Ele já começou a enxergar Jesus como uma fonte de lucro, não como uma paternidade espiritual. É tão interessante que existem pessoas com habilidades. Quando Jesus foi começar o ministério dele, você percebe que ele não tinha provado nada, não tinha curado nenhum gripado, não tinha expulsado nenhum demônio, não tinha feito nenhum milagre. Mas como que Jesus conseguiu? Deus fez questão de colocar Jesus na posição de filho. Marcos 3,17 diz: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus foi para a guerra na posição de filho. Você que é casado, tem filhos adolescentes, sabe, tem desafios, é empreendedor, lida com tantas coisas, vou dizer, você precisa entender o seu lugar. Vá para a guerra em descanso. No Velho Testamento, os reis iam para as guerras, voltavam ensanguentados. Eles perguntavam: como vocês estão? Eles diziam: estamos em paz. Paz não é ausência de guerra. Paz é você estar firme na posição, sabendo que Deus está cuidando de você. Mesmo quando o tornozelo esmaga, a única forma de Deus me colocar no lugar que Ele me chamou foi esmagando um tornozelo.
Essa foi a forma de Deus expressar amor na minha vida. Você percebe que essa posição, quando nós lemos ali a história dos 2 filhos, 2 deserdados dentro de casa, é interessante que muitos acham, pastor, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma casa. São heranças que você acha que você precisa, mas é muito importante, muito delicado algumas coisas. Olha que interessante, Provérbios 20, 21 diz assim: a herança que no princípio é adquirido às pressas, o fim não será abençoado. A Bíblia está dizendo que quando você pega algo fora do tempo, você vai ter problemas. Tudo ao tempo de Deus é formoso. Eu não vou ler os muitos textos de Lucas 15, mas a Bíblia diz que o filho pródigo disse: eu quero a minha herança, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte da herança. E assim, quantos crentes com essa mentalidade? Eu quero. Salmos 23 diz: Ele é o meu pastor. Diz também que Ele me conduz, Ele me guia. Deixa o Senhor conduzir sua vida. Ouça a voz de Deus. Perceba, às vezes não é o tempo de você prosperar, é o tempo de você criar bases. Qual é o tempo de Deus sobre a sua vida? O sábio discerne o tempo e discerne o modo. Uma herança antecipada vai ter problemas. Olha o problema que esse menino teve. Ele recebeu a herança. Sabe quando alguém toma uma decisão e acha: não, eu estou tomando a decisão certa. O tempo vai dizer se a sua decisão foi certa, mas na hora não dá para saber. O bolso cheio de dinheiro, alegre demais, cheio de amigos, que se diziam amigos. De repente perdeu dinheiro, foi perdendo, chega no fundo do poço. Mas espera um pouquinho, ele pediu a herança, e a herança que ele pediu levou ele para o fundo do poço, porque ele não tinha a mentalidade de filho, de servir o pai, de conhecer a vontade do pai, de perceber os tempos. Às vezes estão te chamando para uma vaga de emprego para ganhar muito mais, mas cuidado, porque esse muito mais pode dar problema, ou esse muito mais pode te abençoar também. Ouça a palavra da semana passada, deixe a paz de Deus guiar você, porque vão ter momentos que é o tempo de você prosperar, e você, meu Deus, é muito dinheiro, meu Deus, é uma colheita muito grande, você amadureceu, passou pelos processos, avançou, Cristo foi sendo formado na sua vida, mas vão ter momentos da sua vida que você não tem base, não tem estrutura, e às vezes é um perigo. Você tem que se colocar na posição de filho, deixa Ele conduzir sua vida, deixa Ele guiar a sua vida, não cometa a loucura de você querer ter o controle da sua vida. Você não é um bom motorista. Espero que você já tenha chegado nessa conclusão. E aqui tem a história também de outro menino, que falou para o pai dele: pai, espera um pouquinho, você nunca me deu nenhum cabrito aqui em casa. Que história que é essa que o meu irmão está voltando, você vai fazer uma festa? E o pai disse: filho, tudo que é meu é seu, você é filho. Olha a mentalidade que ele tinha de empregado. Ele estava numa casa, mas não tinha acesso à casa. Ele não tinha acesso ao ambiente. Você precisa entender que você é filho, que você tem acesso à casa, que você é amado. O diabo gosta de trabalhar na sua vida, tirando você da posição de filho. Você tem dificuldade de falar, de pedir, de ser transparente. Uma vez um irmão entrou na minha sala, sério, falou: pastor, está muito quente hoje, você quer um suco de açaí? Eu falei: quero. Então me dá R$16, porque é R$8 cada copo. Eu compro um para mim e um para você. Aí você fala: pastor, que cara de pau. Não sei, eu sei que eu dei os R$16. Não dá para você se relacionar baseado em interesse.
Já pensou, você casa com uma mulher, então amorzinho, eu vou casar com você pelo dinheiro. Sabe essa foto? O cara tem 90 anos, a mulher tem 30. É amor. Aleluia. Existe um pai. Existe o Senhor. Existe a casa. Certa vez, em uma cadeia, foram atrás de um grande criminoso, tinha matado muita gente. Ele tinha aceitado Jesus. E perguntaram, como que foi essa experiência? Ele falou, não, eu aceitei Jesus, mas eu não consigo chamar Deus de pai, porque pai é muito íntimo, pai é uma coisa perigosa, pai é uma coisa muito próxima. Eu aceitei Ele como Deus Todo-Poderoso, Ele está lá, e eu estou aqui, Ele não pode se aproximar de mim, Ele tem coisa para fazer. Tem pessoas que não mataram, não erraram, e essas pessoas têm acesso a Deus como pai, eu não. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe quando Deus abençoa você, fala, meu Deus, ai meu Deus do céu, eu sou pecador, não posso, essa vaga eu não posso, essa promoção eu não posso, isso eu não posso, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O apóstolo Pedro, quando não pegou nada, achou que era o cara, Jesus aparece e fala de novo, lança a rede. Pedro pegou tanto peixe, que ele falou, Jesus amado, Senhor, Tu é Deus, Senhor é Deus. Ele ficou em estado de choque, porque ele sabia, humanamente falando, ele não conseguiria pegar tanto peixe. Quando você é filho, você tem acesso, você sabe, humanamente falando, você nunca conseguiria viver o que você está vivendo. Deus é um Deus de portas abertas, Deus é um Deus abundante, Deus tem o melhor para você. Você é filho, entre com a cabeça erguida, cheio do Espírito. Ah não, uma casinha tá bom, uma televisãozinha de 29 polegadas tá bom, um escritóriozinho tá bom, uma vaguinha tá bom. Para, você é filho. Essa mentalidade de coisas pequenas está ligado ao que você pode fazer. O seu currículo não condiz com a prosperidade que você crê. Mas eu vou dizer, você é filho. Deus move os céus e a terra para te encontrar, para manifestar favor na sua vida. Olha que interessante, Eliseu, ele recebeu a unção dobrada, e fez milagres dobrados do que Elias. O que Eliseu fez, pastor? Pediu. Não precisa projetar, meu tempo já foi. 2 Reis capítulo 2, versículo 9 diz, sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que você quiser que eu te faça, antes que seja tomado de ti, antes que eu vá embora. E disse Eliseu, peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Quem era Eliseu? Eliseu era um homem que lavava as mãos do profeta Elias. Era filho, servia sem interesse, longos anos. Enquanto ele servia, ele estava na casa, recebeu. Josué recebeu unção da vida de Moisés. Josué, ele era um servidor de Moisés. Davi recebeu todo o treinamento que ele não sabia. Sabe quando você entra num lugar, você não sabe as qualificações da vaga de emprego, quando você não sabe liderar, quando você tem um filho adolescente, você, meu Deus, não sei o que fazer, e Deus ele produz uma conexão na sua vida. Deus, ele encontra você. Deus, ele produz acesso na sua vida. Olha o que aconteceu com Davi. 1 Samuel 18:4. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi. Também a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Eu comecei lendo para vocês aqui a posição do filho. Li também em João 4:38, que Deus nos chamou para uma colheita que nós não plantamos. Davi não fez nada para Jonas encontrá-lo e dar a armadura dele para Davi. Eliseu recebeu a unção dobrada. Eu vou dizer,
Na minha época, quando eu era jovenzinho, não faz muito tempo, dizia que filho de rico é playboy, e filho de pobre é motoboy. Eu vou dizer, os maiores ministérios que existem, foram filhos de pastores, que herdaram o ministério dos seus pais. Nós temos um pastor do Paraguai, se não me engano, Colômbia, não sei, é um grande coliseu. O pai dele entregou o ministério com 20 mil membros, se não me engano deve ter uns 80 mil membros a igreja. Eu vou dizer para você, o que é melhor? Você trabalhar a vida inteira para ter algo, ou você receber uma herança e não fez nada para ter? Eu vou dizer, o desafio é você entender que você é filho. Eu li um versículo semana passada, eu quero ler novamente, sobre Davi e sobre Salomão. 1 Crônicas 22, versículo 7 ao 10. Davi disse a Salomão: meu filho, ó o filho aparecendo de novo, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus. Porém a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue, fez muitas guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra. Esforço, luta, eu vou, eu consigo, eu dou conta. Rende logo. Hoje eu gravei um vídeo, falei para minha esposa, vamos gravar o vídeo. Você vai falar assim, 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 e eu vou falar assim, assim. Você entendeu? Eu entendi. Quando eu virei para a câmera, esqueci até o que eu ia falar, o que eu falei para ela falar. Eu falei para o gravador: você está vendo meu problema como é sério? Se eu fosse Deus, não me colocaria como um pastor. Mas eu vou dizer a você, Deus não olha as suas debilidades. A Bíblia diz que você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. E a estratégia do diabo é falar: tem problema de memória, tem mesmo, mas na unção de Deus, Ele me capacita. Tem tudo a ver com Ele. Quando eu estou em lugares assim, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Pregando em tantos lugares, conhecendo pessoas importantes em tantos lugares, pregando em ginásio. Meu Deus do céu, que loucura! Eu me lembro, eu só sou um filho que recebi a herança. Davi chegou no seu limite, e para ir adiante, Deus escolheu o filho dele. Diga para o seu irmão: você quer receber uma herança, ou você quer luta? De repente, surgiu uma vaga de emprego. Você não é o melhor, mas tem alguém que falou de você. Eu comprei um apartamento esse ano. E sabe por que eu comprei? Porque aconteceu um milagre na minha vida, muito grande. E eu tenho recebido dezenas de testemunhos aqui na igreja. São mais de 50 irmãos que vieram morar nessas regiões. E esse ano, depois nós compartilhamos uma palavra profética. Irmãos, foram por volta de 20 irmãos que compraram casa sem ter dinheiro. Fé. Pela fé nós estamos aqui. Pela fé nós nivelamos o piso. Pela fé nós colocamos o som aqui. Aleluia, glória a Deus. Pela fé vai ficar poderoso. Pela fé vai ter a tela de LED aqui em breve. Aleluia. Pela fé terá milhares e milhares de membros. Pela fé vão ter adolescentes santos que vão se casar virgem. Pela fé vão ter professores do curso de casais que tinham um casamento pitimbado, vão dizer: eu creio em Deus, Deus transformou meu casamento. Não é pelo meu esforço humano, mas tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Aleluia, aleluia. E lhes nascerá um filho, que será um homem pacífico, porque lhe darei descanso dos seus inimigos, porquanto o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz. Irmãos, tem inimigo em tudo quanto é lado. Deus daria descanso sobre os inimigos. Eu vou dizer, aleluia. Eu vou dizer, quando um não quer, dois não brigam. O que cessa uma briga é a paz de um dos lados. Esses dias fiz uma reunião com os pastores aqui na igreja, e eu falei um negócio da minha esposa, só para dar um exemplo. Ela falou assim no carro: amor, eu não gostei
do que você falou. Aleluia. Eu falei, amor, eu só queria explicar um princípio, mas eu não gostei. Fiquei pensando depois, eu não deveria ter falado. Eu dei só um exemplo da célula lá de casa, que ela colocou um louvor lá que os irmãos não conheciam, mas estava tudo tendo tocado por Jesus. Aí eu fiz a minha célula quinta-feira, eu coloquei o mesmo louvor. Eu falei, amor, você me perdoa, eu sou um pobre pecador, eu falo, me arrependo depois. Ela fala assim, é difícil de brigar com você, né? Eu falei, você está certa também. Seja um homem de paz. Se você tiver que perder dinheiro para ter paz, perca dinheiro, mas vive em paz. Vive em paz. Vive em paz. Eu já perdoei dívida de pessoas, sim, só para ter paz. E Deus me abençoou de outras maneiras, porque Deus não fica devendo para ninguém, mas você quer que a pessoa te pague. E nem tem como pagar às vezes, mas é outra pregação, só que aleluia. Esse edificará um templo em meu nome, ele será por filho. Olha a posição de filho, olha o coração de um filho, olha o favor de Deus, olha a graça de Deus. Irmãos, você vem em paz. Há muitas guerras, mas eu estou em paz, ele cuida de mim. Filipenses 4:7 diz, chama os irmãos do louvor, e a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará os corações e os pensamentos em Cristo. A Bíblia diz que nós não temos o poder de guardar o coração. Prova disso, em tudo que se deve guardar, guarde o coração, é verdade. Mas Paulo diz que a paz de Deus guarde o seu coração. Sabe como que o seu coração é guardado? Quando o endemoniado se levanta no seu trabalho, quando você vive debaixo da paz de Deus. Não tem como você impedir os seus inimigos de atacar você. Não tem como você impedir de dar umas gafes no seu casamento. Quando for, já foi, meu Deus do céu, o que eu fiz? Meu Deus do céu, já foi. Mas o que vai guardar o seu coração é a paz de Deus. Último versículo que eu gostaria de ler, João 14:27, na versão transformadora. Sabe, nós precisamos de tantas coisas, de dinheiro, de portas abertas, salvação na nossa casa, uma cura de uma enfermidade, tantas coisas. Mas houve um dia que Jesus partiu. E sabe o que Jesus deixou para os discípulos? Sabe quando que Jesus partiu? O que ele acabou de falar aqui, a dele com os discípulos. E sabe o que Jesus deixou? Não foi um cartão Infinity. Jesus não deixou um Porsche. Jesus deixou, tem como projetar? Jesus deixou algo muito especial. Muito especial. Diz assim, 14:27. Eu vou ler aqui, na versão transformadora. Eu lhes deixo um presente. Sabe quando alguém fala, vou te dar um presente, fala, meu Deus do céu, o que ele vai dar? O que ele vai dar? O que ele vai dar? Esses dias eu pedi o Pix de um irmão aqui. Irmão, me dá o seu Pix. Eu falei, não devia ter feito isso. Eu devia ter feito o Pix sem falar com ele. Falei, e agora? O que ele vai pensar? Qual o valor será que ele acha que eu vou dar para ele agora? Nossa, agora eu que dormi à noite. Pobre pecador ansioso. Eu falei, será que o irmão está esperando um grande presente assim, meu Deus do céu? Eu falei, eu não vou fazer em uma semana. Deixa ele esquecer disso. Depois eu vou dar, ele vai se sentir grato, aleluia. Esperei 2 semanas, aí hoje eu fiz o Pix. Falei, aleluia. Obrigado, aleluia, glória a Deus. Mas o presente, o melhor presente que existe, a Bíblia diz que o mundo tem uma medida de paz, mas é uma paz momentânea. Toma um remédio para dormir, faz uma terapia, nada contra isso, faz uma viagem, mas é momentâneo. Voltou da viagem, a primeira parcela do cartão está resort, R$1.500 por mês, acabou a paz, aleluia, meu Deus do céu. Paga à vista, é melhor.
E sabe o que Jesus deixou? Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa que lhes dou é um presente que o mundo não pode te dar. Se eu deixar dinheiro, o mundo pode te dar. Se eu deixar um carro, o mundo pode te dar. Qualquer coisa que eu deixe para você, o mundo pode te dar também. Mas eu vou deixar uma coisa para você, que o mundo não pode dar. Você vai ter problema com seu filho adolescente, mas você vai ter paz. Isso vai passar. Diz assim mais: não se aflijam, não tenham medo, não tenham medo. Jesus disse para Pedro: homem de pequena fé, por que você está com medo? Anda sobre o mar. Eu lhes deixo a minha plena paz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. As promessas do Senhor se cumprirão na sua vida, uma após uma. Você é filho, você é amado, você é perdoado. E eu vou dizer, se coloque na posição de filho. Oh, aleluia.